porque a Jennifer ela nasceu com uma surdez profunda. Ela foi implantada, ela hoje está aqui conosco a conversar dessa forma natural, porque traz já uma reabilitação, um grau de reabilitação adiantado. Ainda faltam algumas coisas, a gente já lá vai chegar, mas ela tem umas próteses implantadas para poder conseguir fazer o papel da audição. Isso tudo nós vamos explicar ao longo da nossa live. Bem-vindos, boa noite! Sejam bem-vindos, vamos partilhar a nossa live, vamos começar a chamar pessoal, vamos juntar aqui uma grande audiência para conversar com a nossa convidada de hoje, a Jennifer Guedes, que já está aqui na nossa sala. Vamos já começar a mandar a mensagem para todos os nossos amigos, vamos convidar as pessoas todas para vir aqui conversar conosco. Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. Aqui no Atlas Lipcast, onde nós falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma simples, descomplicada, para que tu possas entender e participar. E, obviamente, nós queremos muito que essa informação chegue a todo lado, que essa informação chegue a todas as pessoas que sejam fissuradas e as pessoas que não são fissuradas, porque é importante que essa mensagem passe e que as pessoas conheçam a realidade do mundo desta família da fissura labiopalatina. Nós aqui estamos hoje para conversar com uma fissurada, que nós tivemos a oportunidade de convidar e que vai nos trazer pela primeira vez uma realidade um pouquinho diferente daquelas fissuras que nós temos conversado até então. Mais uma vez, vamos falar com uma paciente que traz uma síndrome associada à sua fenda. E vai ser uma conversa muito interessante, com muitos pontos de interesse e muitos pontos de aprendizado também. E você que está aí me ouvindo agora, aproveita para partilhar a live, dizer que gosta daqui e fazer os seus comentários. E mais do que isso, além dessas perguntas que nós vamos tentar responder, para não te deixar sem entender claramente tudo que a gente vai conversar aqui de uma forma simples, com uma linguagem descomplicada, também vamos aproveitar para te dizer que aqui em Portugal, para quem estiver em Portugal e quiser adquirir o livro Fissurada pela Vida, da Camila Rocha, pode falar com o tio Rony, pode enviar um e-mail, que a gente tem aqui exemplares do livro Fissurada pela Vida, e é um livro fantástico, a história da Carol. Eu não vou dar spoiler, mas vale a pena ler, porque é um desenvolvimento de uma história muito bonita, contada de forma ficcionada, mas que começa com a história da própria Camila, com um episódio da sua própria vida. Por isso, vai ser muito interessante. Olá, Jennifer! Bem-vinda! Boa noite! Tudo bem, Sônia? Ainda por cima ganhamos um bônus. Vamos ter a Sônia também para ajudar a contar a história. É ótimo, Sônia, sabe por quê? Porque há coisas que certamente a Jennifer não vai se lembrar, porque estava muito pequenininha, não é? Por isso, vamos aproveitar ao máximo dessa história. Vamos começar, Jennifer, por te saudar, por te agradecer a tua generosidade de vir aqui contar a tua história, porque, afinal de contas, tu só querias contar a tua história na live, não querias sequer que a gente fizesse spoiler. Para que as pessoas entendam essa brincadeira com a Jennifer, quando eu convido as pessoas para fazer a live, obviamente eu procuro conhecer um pouco das pessoas antes, e a Jennifer me mandou assim um recado: eu conto a minha história na live. Por isso, olha, essa live vamos ter que contar a história toda, vamos ter que falar de tudo, Jennifer. Então, muito bem-vinda. E tu és de onde, Jennifer? Sou do Rio de Janeiro, Araruama. Rio de Janeiro, maravilha. Rio de Janeiro e mais concretamente de Araruama, é isso? Isso. Para quem não conhece, o Rio de Janeiro tem uma zona de lagos e a zona dos lagos tem essa pequena cidade que é Araruama. Não é propriamente a cidade do Rio de Janeiro que as pessoas conhecem, é do estado do Rio de Janeiro.
e mais concretamente da cidade de Araruama. Araruama deve ter mais ou menos que população, sabe, Jennifer ou Sônia? Não sabemos. É uma cidade relativamente pequena, uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, e tem algum hospital aí em Araruama, hospital público, municipal? Não. Não, não Sim, é assim? tem. Não, Deve ter um posto que- de saúde. não, posto de saúde tem. É isso. Hospital propriamente é o quê? Saquarema? Da Araruama mesmo. Em Araruama mesmo, tem o hospital. E esse hospital, obviamente, não tem as valências de tratamento de fendas labiopalatinas. Não conhece. Nem tem. Ok, muito bem. A Jennifer, entretanto, vai permitir que eu comece exatamente por contar a história a partir de um ponto em que ela não se lembrará. Sônia, vamos voltar um pouquinho atrás. Um belo dia, a Sônia vai buscar o resultado do exame que diz: estou grávida. Como é que foi esse momento? Quando é que veio a informação de que a gravidez trazia a Jennifer e a Jennifer vinha acompanhada? Então, Ronei, quando eu só descobri que eu estava grávida da Jennifer com 4 meses, né? Certo. Estava com 4 meses de gestação que eu descobri que eu estava grávida dela. Uhum. Aí, né? Aquela emoção, nervoso ao mesmo tempo, assim, uma série de emoções, né? Primeira Exatamente. filha e essas coisas, né? Aí, Exatamente. entendeu? É a primeira Aí foi filha? muito pré-natal, né? Aquelas coisas todas, entendeu? Uhum. Foi a primeira filha, Sônia? Sim, primeira. E Primeira última, filha. né? Primeira, Primeira e primeira e última. única. Muito bom, muito bom. É a joia da coroa, afinal. Muito bem. Olha, ô Sônia, e quando é que a Sônia soube que a Jennifer teria uma alteração, uma malformação congênita? Como é que foi, quando é que ficou sabendo dessa situação? Então, né? Assim, eu não gosto de, como é que eu vou te explicar? De lembrar muito disso, porque foi um momento para mim muito difícil, né? Porque quando o pai Difícil? dela difícil, porque eu não conseguia ver na ultrassom, porque ela sempre estava ou com o rostinho virado para trás, ou não tinha como ver, ela sempre escondia o rostinho. Mas eu Certo. sabia que era menina por causa do sexo. Uhum. Tanto que, assim, quando ela nasceu, no momento que ela nasceu, após a gestação, a médica falou que ela era normal, então tudo bem. Quando ela nasceu no Hospital de Bom Sucesso, no Rio. Uhum. E o que, que aconteceu? Ai, eu fico até um pouco emocionada de contar. Uhum. Aí ela foi no nascimento Ô, do filho. Sônia, se você não quiser, não precisa. A gente pode passar para frente. Não tem problema Não, nenhum. esse é porque, sei lá, sabe, é meio estranho. É É. porque. Eu não vou explicar. Deixa eu Assim, explicar uma coisa para as pessoas. Pessoal, a Jennifer está a participar de uma live no Instagram a falar da sua condição de fissurada pela primeira vez. E a Sônia, pelos vistos, também será a primeira vez, não é, Sônia? Então, além da experiência que é sempre uma experiência que é bastante emotiva, emocional, elas estão a viver esse momento pela primeira vez para falar para o mundo, para todas as pessoas, um pouco dessa história. Portanto, nós vamos ter aqui um grande acolhimento. Eu pedia que vocês aí no chat mandassem um coração, um abraço para a Sônia, para a gente dar aquele abraço de força e de suporte para a gente passar por essa fase sem dor. amém. Então vamos Então, lá. então, aí ela nasceu, parto normal, tudo bem. Então, assim, no momento que ela nasceu, eu não vi ela. Os médicos esconderam ela de mim, entendeu? Eles esconderam ela e não deixaram ver ela. Aí eu perguntei pro médico, cadê minha filha? Ah, sua filha nasceu com probleminha e a gente vai ter que correr com ela para a incubadora. Aí correram com ela para lá e eu só fui ver minha filha no outro dia. Os médicos não deixaram ver ela. Aí o médico foi e conversou comigo, que ela não ia sobreviver, né? Por causa dos problemas, que ela tem dificuldade para comer, porque ela não tinha o nariz, ela nasceu Uhum. sem nariz, nasceu sem esse negócio aqui, como se Uhum. fosse O lábio. aberto, com os 2 lados abertos. Uhum.
Eu fiquei assim, sem entender nada. Aí no outro dia, a psicóloga veio conversar comigo, contou um pouco da situação da Jennifer e falou: mãezinha, o caso da sua filha é muito grave e infelizmente a gente não tem o que fazer aqui no hospital. Eu falei: não, mas eu quero ver minha filha. Aí eu peguei, a psicóloga: tem certeza que você quer ver? Eu tenho, quero ver minha filha. Aí eu Claro. fui, né? Aí eu peguei e fui ver. Ela, a psicóloga, uma psicóloga, um médico, uma enfermeira foi comigo e eu fui ver a Jennifer na incubadora. Só que quando eu cheguei lá, eu olhei assim e eu fiquei assim, como é que eu vou explicar? Eu fiquei assustada com o que eu vi, né? Por causa que ela não tinha orelhinha, não tem, né? As Uhum. duas orelhinhas, uma Sim. função Nós já vamos funcionais, falar sobre isso. era tudo aberto, né? O céu da boca dela, assim, era uma coisa assim que não tem como explicar. E para mim foi um choque. Aí eu falei assim, não, essa não é minha filha, não. Falei, né, assim, na hora da emoção, eu falei, não, não é minha filha, não. Ela, sim, é sua filha. Eu falei, não, não é minha filha. Já reconheceu por causa do dedo. Aí eu comecei a chorar, chorar. A psicóloga me levou para uma outra sala e conversou comigo. Que era para Uhum. me preparar, porque ela não ia sobreviver por causa da má formação. Aí eu, né, fiquei assim. Aí eu fiquei 15 dias com ela lá no hospital, né, para poder amamentar, porque ela não conseguia comer. Por causa eu não conseguia nem mamar peito, nem mamadeira, nem nada. Usava uma sonda e, Uhum. ai, e o que que aconteceu? Nesses períodos de 15 dias que eu fiquei com ela lá, todo dia eu ia ver ela, sabe? Ia lá, ficava lá, olhava para a carinha dela, olhava para ela, conversava muito com ela, né? Aquelas coisas de mãe, né? E aí, desses 15 dias eu peguei e fui para casa, né? Aí conversei com o pai dela. Na época eu morava com o pai dela, né? Aí o pai dela Uhum. falou e falou: cadê a neném? Eu expliquei para ele. Aí no outro dia ele pegou e foi embora, entendeu? No outro dia o pai dela Certo. pegou e abandonou a gente, foi embora. E eu fiquei sozinha cuidando dela. E eu trabalhava também, aí fui no meu trabalho, pedi umas férias assim, né? Entendeu? Para poder ficar com ela. E foi isso. E foi assim, uma gravidez assim, após o nascimento. Para mim, muito conturbada, muito, sabe? Uhum. Uma agitação Difícil, emocional muito grande. muito grande. Entrei em depressão, e foi uma coisa assim, muito complicada. Certo. Ô, Sônia, então deixa eu, antes de passar a palavra para a Jennifer, eu quero pedir para vocês, tem alguma coisa a raspar o microfone do telefone de vocês? Se vocês tiverem como apoiá-lo em qualquer lado, porque senão vai fazendo um rec, 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 e as pessoas podem não ouvir toda a história como essa história merece ser ouvida. Nós vamos começar aqui por esclarecer para a nossa audiência o seguinte. A Jennifer é uma garota fissurada que nasceu com uma síndrome chamada Síndrome de Goldenhar. A síndrome de Goldenhar ela caracteriza por alguns episódios, algumas situações que são diferentes exclusivamente da fenda. Ela, para além de ter a fenda bilateral, como essa que está aqui desenhada nesse filtro, portanto, ela teve a fenda dos dois lados do lábio, o que fazia com que a pré-maxila ficasse ligeiramente erguida e dando a sensação de que não teria a estrutura do nariz e da boca. Ficava uma grande entrada, uma abertura muito grande ali, o que provavelmente, para quem não tinha nenhuma informação a respeito, explica a expressão de susto, de apreensão dessa mãe que foi apanhada de surpresa. Para além disso, a Jennifer, tendo a síndrome de Goldenhar, ela também sofre de uma microsomia hemifacial. Esse nome feio significa somente o seguinte: a face não cresce de forma simétrica. Então há uma assimetria da face de crescimento e nessa síndrome ocorre uma alteração da dinâmica do crescimento também da parte inferior da face, com a alteração dos pavilhões auriculares, ou seja, das orelhas. Então, a Jennifer também nasceu sem as orelhinhas. E nesses casos, muitas vezes ocorre, e foi também o que aconteceu com a Jennifer, ocorre da criança não ter sequer o canal auditivo. Ou seja, a criança não tem a formação das estruturas necessárias para desenvolver a audição normal. Então, ela não tinha o pavilhão auditivo e não tinha, provavelmente, também o canal auditivo, porque a Jennifer ela nasceu com uma surdez profunda. Ela foi implantada, ela hoje está aqui conosco a conversar
dessa forma natural, porque traz já uma reabilitação, um grau de reabilitação adiantado. Ainda faltam algumas coisas, a gente já lá vai chegar, mas ela tem umas próteses implantadas para poder conseguir fazer o papel da audição. Isso tudo nós vamos explicar ao longo da nossa live. Então, para vocês perceberem, a Jennifer vinha com uma grande surpresa para a Sônia e apanhou a Sônia completamente desprevenida. Sônia, nessa altura não havia as facilidades que há hoje da internet, não é? Portanto, o acesso à informação era pouco. Alguma vez você já tinha ouvido falar em fenda labiopalatina? Nem vou perguntar sobre Goldenar, mas fenda labiopalatina você já tinha ouvido falar? Não, nunca tinha Nunca? ouvido falar. Nunca. E nunca houve nenhuma história familiar, depois que vocês souberam dessa situação, não descobriram nenhuma história familiar antes da Jennifer. Então, pessoal, para vocês perceberem que essas situações, e é importante que haja pessoas com esse nível de generosidade da Sônia e da Jennifer, porque essas coisas acontecem, às vezes, quando as pessoas não estão à espera. É assim que as coisas, às vezes, acontecem. Não é sempre que uma malformação congênita vai avisar com grande antecedência, tendo um primeiro episódio na família que pode alertar. Portanto, as pessoas podem ter essa predisposição genética e depois, mais tarde, a situação se manifestar no nascimento de um filho. Por isso, quem às vezes faz de conta, faz ouvidos de surdo, ouvidos de mercador, como se costuma dizer, para o assunto da fenda labiopalatina, deve pensar que ninguém está livre de receber a visita de uma fenda labiopalatina numa gestação na família. Portanto, é muito importante partilhar e trazer esse conhecimento à luz para nós aqui. Por isso, quando a Jennifer nasceu, ela não conseguia se alimentar porque, não tendo um hospital devidamente preparado para receber uma criança fissurada, a Sônia também não recebeu apoio de nenhuma fonoterapeuta que a ajudasse no processo de alimentação. Então, foi colocada uma sonda para que a Jennifer pudesse começar a alimentar, a ter os seus nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Mas, entretanto, houve pelo menos, e aqui vamos dar um reconhecimento ao hospital, veio logo uma psicóloga para trabalhar com a Sônia e dar algum suporte emocional nesse primeiro impacto, não foi, Sônia? Foi isso aí. Isso já é uma mais-valia importante da gente realçar que foi possível. Isso porque nós temos que chamar a atenção que todo o processo de reabilitação, todo o processo que leva a uma pessoa estar aqui hoje como a Jennifer está, é um processo multidisciplinar que envolve muitas áreas, muitas especialidades. Então, dito isso, a importância de todas as áreas é exatamente o conjunto que leva ao sucesso. Então, nós vamos começar agora a falar com a Jennifer propriamente, que é para percebermos aqui um pouco mais da sua história e deixar a emoção da Sônia descansar um pouquinho. Obrigado, Sônia. Muito obrigado, tá? Então, Jennifer, tu vinhas aí preparada para fazer uma grande revolução, não é? Tu chegasse para fazer uma grande revolução. Tu, afinal, logo em pequenininha, começou-se a perceber que tu não ouvias bem. Tu aprendeste a falar mais tarde. Como é que foi esse processo do aprendizado da fala? Então, minha mãe me ensinou a falar, que você podia falar. E eu também não escutava, e eu fazia muita leitura labial. Aí minha mãe foi e pediu para mim ler o lábio dela. Aí ela foi e falou, mamãe, papai, aí eu fui treinando. Aí eu passei o processo de fone, aqui no Rio foi mãe. E aí a fone foi e pediu para fazer uma leitura. Só que antigamente não tinha livro. O que eu tinha que cair era a Bíblia, né? Aí eu lia a Bíblia, eu peguei mais difícil e eu treinava bastante. Treinava com voz alta, fazia amassar um lado, botar umas coisas, como se Uhum. fosse coreografia. Certo. Aí, A leitura labial, então, foi começada a estimular pela tua mãe, pela Sônia. isso. Mas com alguma orientação, vocês receberam algum apoio, algum suporte
de fonoterapeuta? Não, foi Foi só instinto materno. isso. É, Sônia. Que guerreira, hein, mulher? Que guerreira, viu? E então, tu começaste a fazer o teu aprendizado pela leitura labial, não é? Sim, E quando é que você começou, teve contato pela primeira vez com a fonoterapia? eu não lembro qual foi, não. Eu não lembro de tanto tempo. Foi logo, mas era bem pequenininha ainda, não é? Hum, Eu tinha mais ou menos 2, 3 aninhos. Eu aprendi a falar. Isso, Três. exatamente. E então, a tua primeira intervenção provavelmente terá sido a queiloplastia, que é a cirurgia do lábio, que reconstrói a integridade do lábio e já faz uma primeira acomodação do nariz. Foi essa a tua primeira cirurgia, será? Sim, foi assim no Rio, né, mãe? E foi feita só de uma vez ou foi feita de duas vezes, Sônia? Gostou. Foi de uma vez só, não é? Apesar de ser bilateral, ela já fez logo a queloplastia dos dois lados. E aí, isso foi por volta de que idade, mais ou menos? Quantos meses a Jennifer tinha, sabe? Não lembro. Foi bem, não foi novinha. É, bem novinha, não é? Antes do primeiro ano de vida. É, mais ou menos, assim. Uhum. E depois dessa queloplastia, terá vindo então a palatoplastia, e nessa altura já tinha provavelmente a informação do pediatra sobre a dificuldade da audição da Jennifer. Será? Então, Rony, porque a cirurgia dela, dessa aí que o senhor falou, para Do fechar o céu da lábio, boca? Ah, não, sim, do lábio. foi feito aqui no Rio. O Certo? hospital do Rio foi feito no hospital do Rio. O hospital daqui do Rio falou do centrinho. Certo. Não falou centrinho, falou que em São Paulo tinha um hospital que tratava de crianças como ela. Aí Aham. fui me informar, procurar, saber onde era, qual era o hospital. Aí conversando com enfermeiras, assim, né? Com médico. Aí falaram que era o Centrinho. Peguei, Uhum. escrevi uma cartinha pro Centrinho, mandei uma foto dela pro Centrinho e ficou um ano, esperando um ano para a cartinha chegar, né? Nossa Senhora. Um ano. E nesse período de um ano eu tive muitas pessoas negativas falando que o hospital não ia chamar, que ela ia morrer antes de ir para o hospital, essas coisas, né? Mas eu sempre ali confiante. Aí após um ano e pouco depois, a cartinha do Centrinho me chamou para ela ir para o Centrinho. Aí, né? Aí começou a mudar a direção das coisas, né, Sônia? Aí quando, aí quando eu cheguei lá no Centrinho, eu me senti no modo de falar, no céu, né? Porque eu vi tanta coisa assim, né? Que eu fiquei assim, gente, então não é só a minha filha, existem mais pessoas, mais crianças, como, né? Aí pronto. Exatamente. Aí foi aí que eu pude me conformar, né, com a situação, entendeu? Ô, Sônia, esse momento de encontrar as pessoas, de encontrar outras mães que estão vivendo a mesma coisa, encontrar outras crianças com malformações congênitas, tem um impacto muito forte para a mãe que está nessa situação de primeira viagem, não tem, Sônia? Sim, muita, muita, muita mesmo. Muita, muita. É, te dá uma sensação de não estar mais sozinho. Foi como se você tivesse encontrado a sua família. Isso aí. Isso aí, é assim mesmo, né? Eu cheguei lá, eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Eu fiquei assim, como é que eu vou impactada, né? Emocionada. Eu fiquei assim, sentindo um monte de coisa. Me senti até feliz, porque eu falei assim, gente, não é só a minha filha, porque para mim era só ela, né? Então, gente, Certo. não é só minha filha, existem outras crianças, outras mães que passam pelo mesmo que eu passo. Aí eu fui me conformando com o tempo, né? Entendeu? Com o tempo. Exatamente. É Aí isso. foi lá no centrinho que. Tanto que foi no centrinho que o médico falou que o caso da Jennifer tem jeito, entendeu? Foi a primeira E, vez que ouviu, ó, mãe, e a sua filha é, não vai morrer, a sua filha vai ficar bem. isso aí, entendeu? O médico conversou comigo, mãe, tem jeito.
Vai ser um processo longo? Vai ser, mas ela vai ficar bem. Aí, né? Tá bom, aí foi, até hoje, né, mãe? Até hoje. Era tudo que você precisava ouvir, né, Sônia? Sim, verdade. Há 28 anos, né? 27 anos do centrinho. 27 anos no Centrinho, que coisa linda. E esse momento é um momento em que vocês chegam no Centrinho, a Jennifer ainda no teu colo, provavelmente, não é? Vocês são recebidas e então, ao fim de praticamente um ano e tal, é que pela primeira vez a mãe de uma criança fissurada que tem uma síndrome, é a primeira vez que essa mãe ouve um profissional lhe dizer a sua filha não vai morrer. Porque até então era a sua filha vai morrer, a sua filha vai morrer, pelo que eu percebi, não é? Aham, verdade. O impacto disso a nível familiar deve ser muito complicado. A nível de escola, Jennifer, como é que foi para você a tua entrada na escolinha, começar a fazer os amiguinhos? Você tem alguma ideia de como é que foi esse processo? Esse processo da escolinha foi um momento muito difícil, porque eu ainda não consegui me adaptar, né? Porque eu senti uma pessoa diferente e as outras pessoas, outras crianças, né? E olhava para mim o tempo todo, eu não conseguia me despachar. Infelizmente, isso me doeu muito. Certo. E tu, nessa altura, já tinhas algum acompanhamento psicológico ou estavas a lutar sozinha com a tua mãe ainda? Lutando sozinha com a minha mãe. Ô, Sônia, nessa altura, pelo que eu percebi, tu tivesse que pedir, então, para sair do teu local de trabalho para poder ir para Bauru, foi isso? Foi, foi. Tive que sair do trabalho para cuidar dela, Quanto né? tempo vocês estiveram em Bauru, Sônia? Como assim, Ronaldo? Quanto tempo vocês foram para Bauru e estiveram lá durante quanto tempo? Vocês chegaram a mudar para Bauru, não? Não, não. Eu fui, a primeira consulta dela, eu fui e fiquei lá 3 dias. 3 dias. Porque eles pediram exame, um monte de coisa. Aí nesse Passou por período, aquela bateria toda de exames pelos médicos todos. fono, psicólogo, né? O que mais? Crânio facial, né? Que ela também passou também pela crânio. Essas coisas Exato, assim, né? exatamente. Uns 2 ou 3 dias, vim embora. Aí uns, quantos meses depois? 3 meses depois eu voltei para lá de novo, Uhum, né? Para acompanhamento, para ver como ela estava com relação à alimentação. Para dormir, ela tinha muita dificuldade. Para dormir, ela não conseguia dormir direito, né? uhum, Porque ela não conseguia respirar. Aí eu fiquei indo assim direto, direto. Aí eu tive que pedir para sair do serviço. Por causa disso, por uhum. causa dela. Eu viajava muito para Bauru. Ainda não Certo. conhecia o TFD, né? Que falam. Eu ia por conta própria na época, né? Uhum. Eu ia por conta própria na época, porque eu não conhecia o TFD. Não Né? sabia que tinha transporte para tratamento fora do domicílio. Não, não, na época não. Eu fui saber depois de uns 2 ou 3 anos, não foi nem. Entendeu? Bastante tempo depois que eu fui descobrir o TFD. Que aí foi onde eu peguei e comecei a ir pelo TFD para lá. Entendeu? Então Mas eu vamos aqui dar mais uma explicação para as pessoas que estão ouvindo, para entenderem bem a complexidade de uma síndrome de Goldenhar e o quanto esta família é vitoriosa e lutadora. A síndrome de Goldenhar, como eu expliquei, ela interfere com o crescimento do terço inferior da face, do queixo, e a Jennifer tinha o queixo muito recuado, muito retraído, porque a alteração da anatomia, do crescimento dessa estrutura, onde estão os principais centros de crescimento do queixo, que é no término desse osso, a Jennifer não trazia isso bem formado. Então ela tinha um queixo muito pequenininho, o que fazia com que houvesse uma tendência à obstrução respiratória. A Jennifer acabava por ter uma dificuldade maior para respirar, porque todo o processo de tecidos moles musculares, da língua e etc., acabavam por ocupar um espaço demasiado grande proporcionalmente ao tamanho do osso daquela mandíbula, que era muito pequenininha. Portanto, a mandíbula muito pequena dificultava o desenvolvimento do processo da respiração. Então, aí, logo nessa primeira fase, Sônia e Jennifer, começaram a ponderar a primeira intervenção maior,
que terá sido provavelmente o avanço da mandíbula, que chama-se osteodistração. Foi isso que fizeram? Sim, eu acho que A foi. Jennifer não usou um aparelhinho para estender esse osso, para crescer o osso? Não, não Não precisou, foi não. precisou. Não. Então, mas ela usou uma sonda então para poder manter aberta a via aérea. É isso? Ela usava uma. Também não. Também não foi preciso? Não, não foi. Tu és uma lutadora, rapariga. Muito bem. Tu és uma lutadora. Muito Não, bem. Ronê, porque no caso da Jennifer, igual eu falei, ela tinha dificuldade para respirar só quando ela ia dormir. Quando ela Ah, tipo assim, deitava. isso, quando ela ia dormir, ela não respirava, tinha dificuldade, né? Exatamente. Aí o otorrino, que eu ficava preocupada, o otorrino de lá do centrinho que descobriu o porquê que ela ficava desse jeito. Hoje, Muito bem. infelizmente, a cirurgia não está mais no centrinho, né? Uhum. Mas tudo bem. Só que eu agradeço, porque foi ele que salvou, entre aspas, né, a vida dela, porque ele falou para mim que, de repente, a minha filha podia ter uma parada cardiorrespiratória, por causa da respiração. E eu fiquei no hospital de 3 a 4 meses, praticamente, mais ou menos isso, internada com ela para descobrir a causa porque ela não respirava. Aí Uhum. descobriram, fez a cirurgia, né? E hoje, graças a Deus, ela dorme normal. Muito bem, muito bem. Então, Precisou de traqueostomia. Eles queriam hum, fazer a tráqueo, né? Para poder. uhum, Mas aí eles acharam melhor, não, a gente não vai fazer não. Eu comecei a chorar, eu vi as crianças, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer a limpeza disso? Eu sou uhum. muito ansiosa para essas coisas. Eu falei, não vou conseguir, eu não vou conseguir. E eu só chorava, só chorava, só chorava, porque eu não queria que fizesse, né? Mas graças a Deus não precisou. E só foi a cirurgia mesmo, porque a garganta dela, conforme ela dormia, a, ela A fechava. a língua Né? caía para trás. Aí ela teve que o médico falou que fez uma cirurgia, que é o nome, é assim, foi adenoide junto com as amigas. A vitrectomia com adenoidectomia. Isso aí. Adenoidectomia. Isso, juntou ela com as amígdalas, né? Que fala. Isso. Aí não Uhum. tinha como ela fazer respirar à noite, mas era só à noite. Aí operou e graças a Deus ela melhorou. Ela já aliviou. Pois Já. essa é uma questão importante, porque, no fundo, o que o cirurgião fez foi tirar os excessos de tecidos linfóides, que são exatamente as amígdalas e as adenoides, que estavam crescidos, estavam do tamanho acima do normal. Ele reduziu isso para o tamanho normal e, assim, já conseguiu o espaço aéreo necessário, não necessitando, então, da osteodistração, que seria o avanço da mandíbula Não, cirúrgico com um aparelho de distração. Isso poupou a Jennifer a mais uma intervenção e a um processo mais complicado para essa reabilitação. Com essa manobra, o otorrino conseguiu restabelecer a via aérea e a Jennifer conseguiu, então, começar a dormir melhor, não é? foi, foi. E quando é que vocês chegaram à conclusão de que a Jennifer não estava a ouvir mesmo nada, 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 Sônia? Foi, como é que eu vou explicar, Rony? Foi, assim, eu comecei a descobrir que ela não ouvia nada porque quando eu chamava ela não me escutava, eu ficava gritando. E ela não ouvia. Eu falei, estranho, ela não escuta. Aí eu ia lá nas costas dela, Jennifer, ela me olhava, não falava, né? Aí eu falei assim, Uhum, ué. Aí eu falava assim, minha filha não ouve, ela não escuta, eu pensei, né? Eu falei assim, ela não uhum, escuta por causa da malformação, né? Da orelha. Aí foi como ela falou. Eu comecei a observar. Falei, aí comecei a ensinar ela a ler o lábio. Olha para a mamãe. Aí ela olhava para mim, eu olho para minha boca, olha para a boca da mamãe. Ela olhava para mamãe. Aí ela falava. Porque ela tinha som. Entendeu? Ela certo. tinha som, mas não ouvia. Aí eu, mamãe. Aí ela falava. Entendeu? Tudo assim. Palavras com 2 sílabas só. Vovó, Uhum, vovô, papai, mamãe. Entendeu? Gato. Aí ela ia e falava. Aí quando chegou certo. lá no trio, eu peguei e falei com o otorrino, né? Expliquei para o otorrino. Aí foi aquele processo, né? Sedalve, aparelho, foi N coisas, né? Exatamente. Então, Uhum. dessa fase aí da entrada na escola, tu começaste na escola ainda sem ter uma boa audição, sem ter audição ainda.
Tu Isso, fosse para a escola fazendo a leitura labial que a mãe tinha ensinado. isso. Eu falava com a professora, coloca ela bem na frente da senhora, falando com a professora, né? E a senhora fala olhando para ela, que é para ela ler o lábio. Aí ela foi para a escola, Que entendeu? maravilha. E isso, essa situação foi ponderada, a colocação das próteses para ouvido, dos aparelhinhos para ouvir, a partir de que idade? Quantos anos tu colocou o primeiro aparelho? Porque com 13 anos. Tu colocou o primeiro aparelho? Uhum. Quantos anos? 13 anos. 13. 13 anos. Com Com 13 anos, 13. 13. Então, tu fizesse a escolaridade obrigatória, a parte do primeiro, segundo, terceiro, toda a alfabetização sem ouvir nada. Sério, isso. Só lendo Só, lá. só lendo lábio, Jennifer. Isso. Meu, e fazia língua gestual, você chegasse a aprender Libras, não? Não. Aprendi só os básicos. Só os básicos. Tu tinhas a determinação já que tu ias conseguir ouvir. Sim. E nessa altura a tua comunicação como é que fazia? Tu conseguias comunicar-te verbalmente? Conseguias falar bem? Bem? Dentro do que tu Mas, conseguias? então, quando eu comunicava, eu pedia alguém para repetir de novo. 2, 3 vezes, até eu entender. Entendeu? Porque eu tinha dificuldade para entender as palavras. Aí eu falava, professora, repete por favor, que eu não estou conseguindo entender. Aí ela repetia. Isso foi mais dificuldade na minha vida. Aí eu fui aprendendo, até eu estudar. Ô, Jennifer, eu estou completamente encantado, porque se tu começaste a ouvir aos 13 anos, o teu desenvolvimento da fala propriamente foi feito sem nenhuma audição. Tu aprendeste a falar sem ouvir. Sim, É, e essa parte desse aprendizado já foi com o apoio da terapia, da fonoterapia. foi? Foi da fome lá do hospital. Sim, foi. Foi da fome daqui do Rio, que eu consegui para ela. Muito bem. Aqui há uma pessoa que está aqui, que é o meu amigo Zaqueu, que gostaria de entender melhor. Você entrou no pré até o fundamental sem ouvir? Sim, Zaqueu. É isso mesmo que tu estás a ouvir. A Jennifer fez toda a escolaridade obrigatória, do primeiro até o ensino fundamental, sem ouvir nada. Até os 13 anos ela não ouvia. Ela só lia os lábios das pessoas. Ela comunicava, ela aprendeu a falar sem sequer ouvir. Isso é um desafio louvável, é digno de muitos aplausos. Pessoal, estamos aqui, as pessoas que estamos, passem essa informação aos vossos amigos. Aí embaixo, no cantinho, tem um aviãozinho, um desenho de um aviãozinho de papel. Cliquem aí e convidem amigos vossos para vir presenciar esse testemunho. É um momento que nós estamos aqui a aprender uma lição de vida, de superação, de determinação, absolutamente incrível. E seria muito, muito importante que mais pessoas estivessem aqui para ouvir e para conhecer a história desta guerreira chamada Jennifer. Ô, Jennifer, depois desse processo de aprendizado da primeira fase, tu, aos 13 anos, já tinhas uma noção de tudo o que tinha acontecido contigo bastante clara, não é? Portanto, já tinhas a percepção de tudo o que estava a acontecer à tua volta. Já tinhas feito uma série de intervenções cirúrgicas, já tinhas aprendido a falar. E então, como é que foi esse primeiro momento de conquistar esse sentido da audição? Como é que foi essa experiência? Tá cortando. Tá. Repete. Repete um pouco, tá cortando. Ok. Estava a perguntar, Jennifer, tu fizeste a tua escolaridade toda sem ouvir, já tinhas 13 anos quando fizeste o trabalho de colocação da prótese auditiva, portanto, tu já tinhas a perfeita noção de tudo que estava a acontecer contigo.
Como é que foi o impacto de ouvir pela primeira vez? Como é que foi esse processo? Então, pra mim foi estranho, porque eu nunca escutei, eu nunca usei o aparelho. Desculpa, eu nunca usei o aparelho, o prova que é antigo. Porque eu tô acostumada, eu tinha acostumado sem. Aí eu demorei em me acostumar com o aparelho, mais ou menos 15 dias. Era o que é que, como era a sensação? Era uma sensação de confusão? Era a sensação de incômodo por causa do efeito que o som provocava? O que é que te transtornou mais? Foi incômodo por causa do barulho, que era muito alto, né? Quando eu estava acostumando, porque lá onde a gente mora, baixa a moca, assim, com barulho alto, sabe? Eu não estava acostumada com aquilo, me atrapalhava muito. Eu falei, mãe, chega, já falou que assim não. Aí eu ia lá e controlava o volume para cima, para baixo, sabe? Aham. Quando me ensinou. Aí eu fui me acostumando, assim, com barulho alto, barulho baixo. Assim, como foi, assim, tudo normal. Exatamente. Jennifer, e a partir desse momento da audição, em termos escolares, em termos do teu aprendizado, isso facilitou mais, não? Não te trouxe mais capacidade de desenvolver melhor a tua escolaridade? Sim, foi mais tranquilo, assim, papai. Foi mais tranquilo. Quando eu ativei o aparelho, foi mais tranquilo. Nunca me atrapalhou, Uhum. nunca me incomodou. Aí foi que quando eu tinha tudo na Certo. matéria, eu ia lá e perguntava, professor, tem como você me explicar naquela parte e tal? Entendeu? Aí ele explicava. E nessa altura, como é que foi a reação dos teus colegas a partir do momento em que tu começaste a ouvi-los? Mudou alguma coisa na escola, entre os teus amigos? Como é que foi esse processo, Jennifer? Então, isso foi difícil, né? As pessoas perguntavam, ué, né? Como é que você escuta? Aí eu falava, né? Eu escuto com aparelho auditivo, eu faço tratamento em São Paulo. Aí eu falava, eu explicava, assim, tal, explicando por que cai e por que cai. As pessoas não conheciam. Eu falei, olha, como assim? Você escuta, como você fala? Olha, minha mãe me ensinou a falar. Ah, mas se você ligasse assim, você estaria aprendendo línguas. Como? Eu já sei os básicos. Então foi um processo muito complicado. Mas que eu entender na história. Exatamente. Jennifer, e outra questão importante é se nessa altura o teu aprendizado melhorou, a relação com os teus amigos melhorou, por outro lado, criou uma nova situação que era mais uma explicação que tu tinhas que dar a cada instante. Tu disseste no princípio que era complicado para você o fato das pessoas ficarem a olhar e a ficar curiosas em relação à situação da anatomia dessa síndrome. Isso foi superado e foi superado quando? Que mecanismos é que tu encontraste para resolver isso contigo? Então, eu não conseguia aceitar, assim, né? Porque as pessoas estão me olhando, me perguntando por que eu nasci assim, por que eu tinha essa orelha e tal. E eu não conseguia explicar para a pessoa, né? Até hoje as crianças olham para mim, eu fico com medo. Eu não olhava para as crianças, eu me escondia muito. Até hoje eu ando de cabeça baixa por medo das pessoas me falarem. Geralmente todo mundo sofre bullying. Para quem não sofre bullying, é meio difícil de ligar. Eu já sofri bullying na escola, eu já sofri bullying na igreja também, né? É difícil. Então, aqui, as pessoas nunca me viram assim. Certo. Isso foi muito difícil aceitar, muito difícil eu fazer amizade com as pessoas. Eu sempre me afastava das pessoas com medo, porque as pessoas não se querem interesse em perguntar, entendeu? Então, foi muito difícil para mim. Tu
como é que, na tua opinião, as pessoas deveriam tratar dessa situação? Tu achas que quando as pessoas encontram contigo, quando as pessoas te veem, elas devem te procurar para te perguntar, ou tu preferes que elas se mantenham sem esse contato pela estranheza que algumas pessoas têm em relação ao processo? Porque uma das grandes questões, Jennifer, é tentar que as pessoas ajam de forma mais natural. A Camila Rocha, no livro dela, ela fala sobre essas situações do dia a dia. Ela conta a história da Carol, que é uma garota que tem uma adolescência, que tem os namoricos, as paixonetas e essa coisa toda, não é? Portanto, sem fazer spoiler, mas dizendo que ela tem a Carol, a personagem do livro, tem uma vida normal. E uma das coisas que a Camila fala era muito importante que as pessoas tivessem a noção de que a fenda existe, para quando encontrasse alguém com uma fenda, dizer: o teu filho tem uma fenda. Sim, o teu filho tem uma fenda, tá bem? E vai ser operado quando? Está no processo de reabilitação? Onde é que está a fazer a reabilitação? Tu achas que esse tipo de abordagem seria saudável ou te incomodaria? Pra mim é saudável. Saudável. Tranquilo. Tranquilo. Me parece que eu tenho me parece que eu tinha lado, me parece que eu já tive problemas. Entendeu? Eu agia normal, eu tava normal, eu nem se importava com grupos. Certo. Perfeito, perfeito. Então, tu acreditas também, como a Camila, que nessas coisas é preferível que as pessoas cheguem e falem diretamente contigo do que ficarem aquela sensação de ficar a olhar e a fugir o olhar, não é? Já briguei com muita gente na rua por causa disso. É mesmo? Já, até hoje, mano, até hoje. Quando eu tô com ela, os outros ficam muito olhando assim, eu já... Ele abaixa a minha cabeça, eu deixo meu É, olhar eu não aqui. quero saber, tá olhando o quê? Né? Ô, Jennifer, Olhando. Oi. Jennifer, me conta qual foi o momento da tua trajetória até a adolescência. Qual foi o momento que para ti foi mais marcante, assim, mais importante? Pode não ter sido mais difícil, pode ter sido mais feliz ou o mais difícil em termos de recuperação de alguma intervenção. Qual foi o momento mais marcante que tu tiveste desse processo de reabilitação até a tua adolescência? Cirurgia. As Eu fiz cirurgias. A sensação depois do processo cirúrgico, porque tu fizeste cirurgia sempre já muito mais tarde, tu já tendo uma noção da tua condição de fissurada, de ter a síndrome de Goldenhar, os médicos explicaram tudo no centrinho, como é que aquilo era, por que tinha assim, por que tinha assado. E quando tu saías do bloco, saíste dessa cirurgia, como é que foi esse momento de chegada à frente do espelho ou de encontrar com a tua mãe? Como é que foi essa situação? Olha, faz tempo que eu nem olho pro espelho. Vai não ficar muito queixa pra mim, porque minha mãe tinha uma foto minha quando eu era criança, eu não conseguia olhar para as fotos. Então, assim, eu nem olho muito. Eu penso, pra mim, assim, tá tudo bem, entendeu? Uhum. Entendeu? Então, assim, tá tudo bem depois. Exatamente. E agora, de todo o processo de reabilitação, aquilo que falta nesse momento é a reconstrução da micrótia, não é? Que é a ausência das orelhas. Portanto, falta reconstruir as orelhas, não é isso? Isso. É o último passo cirúrgico que está previsto ou você ainda tem alguma outra previsão cirúrgica? Não, não, não. Não. Tem Ainda muita não coisa, é. tem muita coisa ainda. Ainda tem outras coisas. Tu queres falar disso? Queres me explicar o que é que os médicos já te propuseram, já te explicaram? É, tem aí, tem lago, tem o consciência, tem orelha, tem um monte. Exatamente. Então, pessoal, para vocês perceberem que nem tudo é linear, uma síndrome de Goldenhar, como eu falei, ela gera uma assimetria da face. Então, a Jennifer, para além de fazer
Aquilo que todo fissurado faz, ela tem alguns extras, alguns adicionais. Então, não tendo pavilhão auricular, em geral, a fissura labial e labiopalatina não trazem essa ausência do pavilhão auricular, das orelhas, que o nome técnico disso é micrótia. Portanto, normalmente essas pessoas que têm a fenda do lábio e lábio-palato não têm problema dessa reconstrução. A Jennifer vai ter que fazer também uma reconstrução do pavilhão auricular, ou seja, vai ter que construir umas orelhas. Só que depois, normalmente, os fissurados terminam o seu processo de reabilitação. Eu já percebi, Jennifer, que está com alguma dificuldade na tua internet. Além dessa reabilitação, o que acontece é que a Jennifer vai ter que fazer também a rinoplastia. A rinoplastia que vai reconstruir a estrutura da pirâmide nasal, que é dar aquela elevação do nariz, que vai reconstruir a parte da columela, que é essa parte de baixo do nariz, entre a ponta do nariz e o lábio. Portanto, a Jennifer vai ter que fazer uma elevação desse processo. Então, toda essa rinoplastia ela é extremamente importante. Só que a Jennifer tem Goldenar. Lembram? Então, temos uma assimetria da face. A Jennifer também tem previsto uma outra intervenção de correção do volume da face do lado que foi mais afetado pela microsomia, ou seja, pelo crescimento assimétrico. Então, ela vai ter que fazer também um trabalho sobre essa musculatura do rosto para dar alguma simetria maior na face. E, naturalmente, com todo esse desenvolvimento de lateralização da face, por essa diferença do tamanho, a Jennifer também vai precisar de fazer um retoque dos lábios. Portanto, na verdade, Jennifer, apesar dos seus 28 anos, tu ainda tens um caminho para percorrer no processo de reabilitação, não é isso? Sim. E como é que tu te sentes em relação a isso? Tu sentes preparada? Tu és uma força da natureza, já percebi. Mas tu estás animadíssima para continuar o processo. Sim, estou animada pelo post. Eu incentivo muito paciente que façam aqui no dia, porque sempre tem o resultado, deu certo, né? A gente faz uma cirurgia, a gente vê, nossa, mudou muita coisa. Como já aconteceu a oportunidade. Isso mudou muito a minha vida. Uhum. Então, Exatamente. Exatamente. Ô, Sônia, e agora, no final desses 27 anos, né, quem começou lá atrás com aquelas pessoas a serem tão negativas e tão derrotadas à partida, como é que tu te sentes hoje, mãe desta guerreira vitoriosa que é a Jennifer? Realizada. A palavra é realizada, né? De ver que, assim, eu olho para ela, hoje ela, para mim, ela tá perfeita, né? Para mim, ela, assim, não tá 100%, mas tá uns 90%, né? Então, para Uhum. mim, tá perfeita, entendeu? Mas, né, ela quer fazer as outras cirurgias, quer fazer o nariz, aí eu fico, então vamos até acabar tudo, até o final. Quando o médico falar, você tá de alta, adeus centrinho, aí a gente, né? É. Então, o Centrinho, gente, é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais de Bauru. É esse o hospital que é conhecido como Centrinho. E o Centrinho recebia até então os pacientes mais complexos de alterações de anomalias craniofaciais do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. O Centrinho, entretanto, tem tido uma série de mudanças de políticas e de estruturas, mas no caso da Jennifer ainda foi a tempo de acorrer e de socorrer a Jennifer. Por isso, a Jennifer é do estado do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Araruama até a cidade de Bauru, são perto de que 800 quilômetros, 600 e tal quilômetros? Muito mais. muito mais. Muito São mais. 20 horas de viagem. Não, 15 daqui para o Rio, 20, 3. 20 horas. 20 horas daqui para o Rio, daqui para lá. São 20 horas de viagem em transportes para poder chegar a Bauru. Então, Isso. vocês têm a percepção da importância de existir um centro que tenha capacidade
de resposta como tem o Centrinho. Qual é a opinião de vocês sobre a realidade hoje de que, eventualmente, os filhos da Jennifer ou os netos da Jennifer possam não poder contar com o Centrinho se precisarem por ter uma fenda labial ou uma fenda do palato? Como é que vocês se sentem em relação a isso? Então, Ney, pra gente, eu converso muito com ela, a gente, assim, tá muito triste com a situação, né? Uhum, Muito mesmo. Converso muito com ela sobre isso. E, assim, eu não sei como falar, porque o Centrinho, gente, o Centrinho é... Eu falo que o Centrinho não é um hospital, eu falo que o Centrinho é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa uhum, família, né? Porque foi no Centrinho que a minha filha hoje, a gente pode falar, né, filha? Que ela hoje é uma criança, se ela é uma mulher que ela é hoje, foi tudo ao Centrinho, a gente deve tudo ao Centrinho, né? Foi o Centrinho que fez a reabilitação. Até hoje a gente está indo para Bauru de 3 meses? De 2 em 2 meses a gente está indo para Bauru, né? Por causa do aparelho auditivo, tem sempre que estar uhum. indo de exame. E assim, a gente está muito triste com a situação, né? Mas vamos orar, eu acredito que, né, deve haver acontecer um milagre e a gente vamos estar esperando. A gente fica ansiosa porque a gente não sabe quando chegar lá na próxima consulta dela como que vai estar, né? Como que vai estar lá o atendimento, se vão ser os mesmos médicos, o mesmo profissional, a gente não sabe disso, a gente não sabe de nada, né? A gente não adianta. A nossa preocupação é essa. Exatamente. E agora, em termos da reabilitação, vocês, seguindo nesse processo de reabilitação, a Jennifer hoje tem uma vida completamente normal. Jennifer, tu já tiveste, tu trabalhas com o quê? Eu não trabalho, não, eu ainda estou fazendo curso. Está fazendo o curso? O que é que tu estás a estudar, Jennifer? É manutenção de celular. A chamada cortou muito agora, eu não consegui te entender. Manutenção de celular. Consertar o celular. Ah, muito bem. Trabalhando com telefonia celular, com telefones celulares, não é? Isso. Aqui em Portugal nós chamamos telemóveis, os telefones Tá? móveis. É, Ele é o celular. exatamente. E esse trabalho é um trabalho de hardware, ou é do próprio da máquina ou do software que faz o equipamento funcionar. É, sobre a máquina mesmo. É de hardware mesmo, não é? Isso. Então, para as pessoas entenderem essa história, eu faço uma comparação muito engraçada sobre isso, que é o seguinte: a diferença entre hardware e software é que hardware é aquilo que você consegue chutar e software é aquilo que você só consegue xingar, porque os dois dão problemas, os dois dão dor de cabeça. Então, para entender essa conversa de hardware e software, quando você não souber qual é o problema, se é de hardware ou se é de software, tu pensa assim: esta coisa está me irritando, eu consigo chutá-la? Se tu não consegue chutar, é software. Se consegue dar um pontapé, é hardware. É uma explicação razoável? Tá cortando. É assim, Jennifer? É uma É, explicação razoável essa? é. Na verdade, esse curso que eu estou estudando é só para consertar, para descobrir defeito, abrir o celular, consertar prata, trocar conector de carga. É só isso que eu quero estudar mais. Certo, certo. Uou, tecnologia em alta, tecnologia de ponta. Realmente. Muito bem. E nesse momento, tu estás a fazer que parte do curso? Estás há quanto tempo nesse curso? Na verdade, tem 2 anos. 2 anos? Isso. Muito bem. E falta quanto tempo para terminar, Jennifer? E só falta na prática, eu ainda não aprendi. Falta muito ainda. Ainda falta muita coisa. Muito bem. E agora, o teu projeto para o futuro, o que é que tu pensas fazer no teu futuro? Para além do trabalho com os telefones celulares. Tu tens algum outro projeto grande para o futuro? Ainda não, eu tenho que preparar primeiro.
Não consegui ouvir. Ainda não, eu quero estudar com ele, estudar mais. Estudar mais ainda. É. Muito legal, muito bom. Sônia, a sensação de missão cumprida já chegou nessa fase? Não, falta pouco. Ainda falta um bocadinho? Falta um pouquinho, falta. Um pouquinho de nada. Muito bom, muito bacana isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham a percepção da grandeza e da importância dessa partilha da Jennifer e da Sônia hoje conosco. Não é todos os dias que vocês vão ter a oportunidade de conversar sobre um síndrome como o síndrome de Goldenhar, porque o síndrome de Goldenhar não é uma fenda labiopalatina. O síndrome de Goldenhar é, sim, uma situação rara. É uma situação que não acontece com a regularidade de uma fenda labiopalatina. Por isso, vocês estão absolutamente, como disse aqui no nosso chat o Zaqueu, o meu colega aqui do Atlas Lipcast, vocês estão de parabéns, vocês são um exemplo para quem está passando por esse tipo de situação. Porque, de fato, é muito, muito, muito gratificante perceber a qualidade da reabilitação, a qualidade da tua capacidade de audição e de compreensão das palavras pela tua prótese, mas a facilidade com que tu apanhaste todo o processo da fala, porque a fala implica muito de aprendizado, de copiar, de ouvir e aprender com o que os outros falam. E tu não tivesse essa oportunidade, tu só observavas, não é? Sim. Rony, tem uma pessoa que está perguntando se a minha mãe tem o apoio da família, do marido, ou ela seguiu lesionada. Eu sei. É a Ana Cláudia que está perguntando Cláudia. pelas fissuradas. Eu acho que essa pergunta é muito importante. Mas, Ana, eu não vou te responder, eu vou deixar a Sônia te contar, porque ela já contou isso no começo da live. Mas a Sônia vai te dar, em 2 palavrinhas muito rápidas, essa resposta, e depois tu vais ouvir no começo da live que vale a pena voltar, puxar atrás e pegar essa história do princípio. Então, Sônia, tu tiveste um grande apoio do teu marido, do pai da... Não faz mal, Ana, não faz mal, é porque vale mesmo a pena ouvir o princípio dessa história. É que foi o princípio dessa história, foi um princípio um pouco difícil para a Sônia. Por isso é que eu estou brincando um pouquinho aqui contigo, me aproveitando do fato de ter a vontade contigo para fazer essa brincadeira, porque para a Sônia é uma história pesada. Mas então, Sônia, foi com um grande apoio do pai da Jennifer, não foi? Não. É como eu falei no início, o pai dela, quando soube, me abandonou a gente, né? Mas eu tive apoio da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, dos meus irmãos. A família teve presente. Sim, a família teve, mas o pai não. Uhum. No fundo, Sônia, sem ser muito duro com ninguém, porque não se trata disso, mas há um ditado em Portugal que diz o seguinte: muito ajuda quem não atrapalha. Aqui também. É? Também ditado. Exatamente. Então, eu acho que aquilo que vocês tiveram de suporte da família foi um suporte muito, muito importante. E é por causa dessa questão, e a Ana está a falar desse momento, ela está a perguntar isso por uma razão muito simples. A Ana, ela é representante de uma ONG, que é As Fissuradas. E é muito importante que as pessoas saibam que existem coletividades, que existem associações onde as pessoas podem buscar algum suporte, algum apoio, algum conforto para poder ter essa experiência de trocar experiências. Isso teria sido certamente importante no começo dessa trajetória, não é? Sim. Muito. A Ana Cláudia depois poderá certamente fazer contato com vocês através daqui da equipe do Atlas, Ana Cláudia. Nós colocamos vocês em contato
com a Jennifer e com a Sônia, porque eu acredito que a Sônia e a Jennifer têm um papel muito relevante, muito importante daqui para frente. Eu perguntei à Jennifer se ela tinha algum outro projeto para além de ser técnica de equipamentos celulares, de telefones celulares, porque, na verdade, Jennifer, tu hoje deste um passo muito importante. Tu hoje deste um passo importantíssimo que, se calhar, ainda vocês não têm a noção do tamanho desse passo que vocês deram hoje, que é o fato de vocês serem referência para alguém, vocês poderem dar esse exemplo para alguém. Esse é um ponto fundamental, porque, na verdade, quando vocês dão esse testemunho, vocês dão, na verdade, vocês emprestam uma parte da história de vocês para construir a história de outras pessoas. Aquilo que faltou à Sônia na altura, que era exatamente esse suporte, esse apoio, e que ela só foi encontrar quando tu já estavas com mais de um ano lá no centrinho, às vezes esse apoio faz falta ser mesmo bem no princípio, porque, como a tua mãe falou, foram muitas lágrimas que poderiam ter sido, se calhar, menos dolorosas a rolar pelo rosto. Poderia ter havido algumas lágrimas aí de felicidade pelas vitórias e que naquela altura foram, se calhar, minimizadas, foram menos importantes porque a dor era muito grande naquele momento de isolamento e de solidão. Estou a falar bem, Sônia? Sim. É isso, não é? É Por isso isso, mesmo. por isso é que as Fissuradas e outras associações fazem esse suporte e nós todos pertencemos a uma rede de associações, nós todos estamos conectados através de uma rede de associações que é a Rede Profis. A Rede Profis é uma rede que conecta as várias associações que existem ao longo de toda a extensão territorial do Brasil, fazendo exatamente essas conexões. Mas mesmo assim, como vocês perceberam pela experiência de vocês, isso só às vezes não chega. E daí a importância de nós falarmos sobre isso, de nós trazermos essa realidade a uma live como essa, que vai ficar disponível para as pessoas ouvirem depois e saber que vocês existem e que vocês conseguiram sair daquele ponto lá no começo, onde uma enfermeira chega para uma mãe e diz a sua filha não vai sobreviver, com uma certeza, a certeza dos ignorantes. Não há nada que os ignorantes tenham mais do que certezas. Né? O que eles mais têm é certezas. E, na verdade, ela estava completamente equivocada, completamente mal informada. E aí vocês estão aqui para provar, para mostrar o quão importante é a informação. Como é que vocês, por falar em informação, que é exatamente aquilo que o Atlas Lipcast tem tentado levar para todas as pessoas, levar informação, e é hoje o que a gente está fazendo aqui, deixando esse testemunho guardado para que as pessoas possam consultar isso. Como é que vocês conheceram o Atlas Lipcast? Eu descobri porque eu soube o relato do Centrinho. Eu sabia o Jaqueu, perguntei, Jaqueu, vai ter um processo, sei lá, que eu não me engano, né? Ele falou que não sabia. Aí depois ele perguntou se eu queria participar do grupo. Eu falei, tá, se ele agarrasse. Aí o tempo demorou depois de 10 dias e eu não lembro quem foi, apareceu o ato de sucesso no Facebook. Aí eu fui descobrir o que se trata. Eu falei, ué, como assim? Aí eu vi, falei assim, tá, já entendi os detalhes. O objetivo de vocês. Então, eu descobri isso. E o Atlas Lipcast, de alguma forma, apesar de já ter chegado tão depois de toda a tua jornada, ainda foi importante de alguma forma, te ajudou de alguma forma, Jennifer? Sim, me ajudou bastante. Perde uma live, né? Então, uma live, Não sei. eu não conhecia a live na campanha. Eu participava na campanha de 2019, depois que meu avô faleceu. Aí eu participava da campanha. Eu conheci a Iris, a Carla, a luz do seu sorriso. A luz do teu A luz do teu sorriso. sorriso.
Aí eles começaram a compartilhar com ele. Eu segui a página, eu fui seguindo, curtindo, até a lá, a Ana Cláudia começou a compartilhar a história. Aí eu fui seguindo ela. Aí foi isso que aconteceu. Que legal, muito, muito bacana. Sabe que nós, normalmente, nas lives, eu escolho uma palavra para as pessoas que vêm à nossa live. É uma tradição que já vem de trás. Nós já estamos com um longo caminho nessas lives do Atlas Lipcast, como tu sabes. Tu és uma das indefectíveis, daquelas pessoas que está sempre presente nas nossas lives, de fato. E a palavra que eu escolhi para você, Jennifer, é exemplo. Exemplo é tudo o que pode ou que deve servir para modelo ou para ser imitado. Tu que começaste por imitar o movimento dos lábios para fazer a tua fala e a tua comunicação, és um exemplo que muitas outras pessoas vão seguir, certamente. Os exemplos arrastam, sabe? O teu gigantismo, a importância do exemplo que tu deste é uma coisa assim que não tem preço, é impagável o que tu fizeste hoje por todas as crianças que vierem depois de ti. O que tu fazes aqui é de uma grandeza, de uma grandiosidade, de uma humanidade absolutamente incríveis. E é muito bonito pensar nisso, que esse exemplo que tu dás de humanidade venha exatamente depois de tu ter sido tratada num dos hospitais onde o conceito de humanismo, de humanidade, é tão presente e tão importante como é o caso do Centrinho. Como tu podes ver aqui nos comentários que vão surgindo na nossa live, as pessoas estão emocionadas com a tua história, porque o exemplo é exatamente isso. A tua história foram 27 anos, mas o exemplo é uma narrativa curta, cheia de prodígios, né? Que está cheia de verdade, cheia de características de verdade, e principalmente que ela traz um reforço do lado positivo, o lado da vitória, o lado da beleza, o lado da verdadeira informação que tu recebeste a partir do momento em que chegaste no Centrinho e que hoje tu estás a partilhar através dessa comunicação, desse veículo de informação que é o nosso Atlas Lipcast. Eu só posso te dizer assim, um enorme obrigado, um sentimento de gratidão muito grande, não só por mim, mas a gratidão por todas as crianças que vierem depois de ti. Porque depois de ti ainda vem muitas outras crianças com fenda, ainda virão outras crianças com síndrome de Goldenhar e virão outras crianças com outras síndromes. Nós temos, de vez em quando, algumas síndromes que são bastante comprometedoras de estruturas, de capacidades, e ter o teu exemplo gravado para essas pessoas vai fazer com que essas pessoas tenham a percepção de que há um caminho para seguir e de que esse caminho traz o teu sorriso, que ficou aqui várias vezes mostrado, de felicidade, e certamente a tua emoção da vitória é muito, muito meritosa, é aquilo que eu te disse, a resiliência que o João Belo te transmite, é o exemplo da vitória que tu passas para todas as outras pessoas. Eu sei que o teu caminho ainda não acabou, mas o Atlas Lipcast está aqui, do teu lado, e sempre que tu precisares de entender alguma coisa sobre esse caminho, sobre esse percurso, não tenhas nem um minuto de hesitação em procurar pelo Atlas Lipcast. Toda a nossa equipe vai estar sempre disponível para te ajudar, para te orientar, para te explicar as tuas dúvidas que eventualmente possam surgir ainda, apesar de hoje tu já seres uma pessoa com tanta experiência vivida por dentro da realidade da fissura lábio-palatina e, no teu caso, da síndrome de Goldenhar. A Sônia aguentou ali forte, não é? O pilar disso tudo
foi exatamente essa mãe coragem, essa mãe gigante que a Jennifer teve. E, mais uma vez, ô Sônia, deixa-me dizer-te uma coisa que eu já ouvi muitas vezes nas lives das mães de crianças fissuradas. Vocês são escolhidas porque, na realidade, vocês são as pessoas certas, porque só vocês é que têm essa força e outras pessoas, se calhar, não conseguiriam. Por isso, no coração de todos os fissurados, a família é certamente o suporte elementar e fundamental para tudo isso. E é assim que a gente trata a família fissurada. É assim que nós todos nos tratamos. Nós, mães de fissuradas, pais de fissurados e, no meu caso, fissurado de coração. Tá bem? Um bem-aja muito grande para vocês. E eu acho que a gente ainda tem muita coisa para aproveitar e teríamos muito mais assuntos para conversar, mas eu acho que nesse momento o coração de vocês pede um pouco de descanso, a emoção já é grande e é legítima, mas eu quero que vocês fiquem com a emoção certa. Do lado de cá está o tio Rony, cheio de orgulho de vocês. Vocês são um exemplo. Tá bem? Tá bom. Tá bom. Muito, muito obrigado. Pessoal, vocês que hoje tiveram a oportunidade de presenciar essa história, aproveitem agora, já que não houve mais possibilidades de outras pessoas assistirem em direto, assistam a gravação, partilhem essa informação, partilhem essa live plena de sentimento, plena de verdade, essa live em que nós conhecemos duas pessoas com um coração de uma generosidade sem fissuras, sem aberturas. E vimos aqui sorrisos durante toda a live que acabaram com essas lágrimas de felicidade, de dever cumprido, de missão cumprida, né? Essas duas pessoas que hoje têm um sorriso no coração, um sorriso aberto e sem aberturas. O Atlas Hipcast fica por aqui e nós nos encontramos na próxima semana. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários, de partilhar a live e dizer aí aos algoritmos desses meios de comunicação virtual que essas informações são relevantes, são importantes, e isso vocês fazem através dessa dinâmica de colocar os vossos likes, de fazer as vossas partilhas para que outras pessoas possam ter essa oportunidade. Vamos fazer com que a próxima Sônia encontre o Atlas Hipcast antes de sofrer um ano inteiro sem saber que havia outras Sônias pelo mundo. Tá bom? Pessoal, até sempre. Até. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.